Como que o Judiciário se manifestou? Hoje, de acordo com essa própria raciocínio da Constituição Federal de 88, o que ele fala? O Judiciário já se manifestou na Justiça Comum mais de 200 vezes. Ou seja, nós temos mais de 200 processos ganhos na Justiça Comum. No STJ, nós temos 14, que é a segunda mais alta instância do país, a nosso favor. Sendo que as duas últimas foram nos últimos 3 meses. E nós temos uma no STF de 2006, dando legitimidade e autonomia para o ensino da optometria no Brasil. Ou seja, essas 5 universidades que estão oferecendo o curso, elas não estão aqui de graça. Elas não são ilegais. Inclusive, 2 delas sofreram processos e questionamentos sobre a legitimidade de se ensinar a optometria. Esse mérito foi analisado no Supremo Tribunal Federal. E o seu povo da pertence falou, pode. Então, a situação era de legalidade, como já foi começado a mencionar a própria vereadora delegada Cibele, nós temos cursos autorizados pelo Ministério da Educação. Mas o Ministério da Educação é ligado a quem? A Presidência da República, ou seja, tem legitimidade por quê? Porque é componente da União. Outro componente da União também que se manifestou ao nosso favorável foi quem? Foi o Ministério do Trabalho, que na matrícula 3223, dígito 5, ele fala quem é o profissional, o que ele pode fazer e quais equipamentos ele pode utilizar. Ou seja, outro componente da União. Bom, qual o outro que está faltando? Nós já falamos do Judiciário, já falamos da Presidência, está faltando quem? Do Congresso Nacional. O próprio lei do ato médico. A lei do ato médico, o que aconteceu com ela? Foi uma lei que ela ficou tramitando por mais de 12 anos. E ela passou por quem? Passou por análise e por certas manobras que foram feitas lá, ela foi para a Presidência da República, no seu artigo 9º, ela falava que prescrição de prótese e órtese oftalmológica era privativa do oftalmologista. E isso chegou na Presidência da República, como o próprio mestre Ricardo já falou, ela foi o quê? Foi tema de debate. Esses debates se estenderam aonde? Foram feitos com a Presidência da República, na então ministra-chefe da Casa Civil, a Gleice Hoffmann, o Alexandre Padilha, que era o ministro da Saúde na época, e a dona Maria do Socorro, que era presidente do Conselho Nacional de Saúde, que rege o SUS. Fizeram um estudo, passou pela Advocacia Geral da União, e eles pegaram e fizeram os vetos. Ou seja, foram vetados, e todos eles fundamentados. E o que diziam os vetos? Aquele lá, artigo 9º, prescrição, prótese oftalmológica, vetado. Aí vem a justificativa. A justificativa da Casa Civil foi o seguinte: em casos como esse, seriam que extremamente prejudiciais o atendimento à saúde pública visual. Por quê? Porque existem profissionais na área da saúde que também fazem exames visuais, que são responsáveis pela Organização Mundial da Saúde, pela IAPB, pela Organização Pan-Americana da Saúde e também por decisões do STJ. Bom, então nós tivemos a manifestação de quem? Dos 3 poderes em favor. Por que eu falo dos 3 poderes? Porque esse veto, depois ele foi votado no dia 5 de agosto, na terceira terça-feira daquele ano, daquele mês de agosto. Os vetos foram analisados por uma plenária mista dos deputados e senadores e ele foi mantido o veto. Então, a partir do momento em que o veto foi mantido, não cabe mais, porque no ordenamento jurídico existe uma lei que ela fala o seguinte: ela fala que toda vez que você tiver uma lei anterior e que ela for conflitante com a lei posterior, a lei posterior, que é mais moderna, ela se prevalece. Ou seja, quando você tiver uma lei, que essa lei ela for o quê? Ela for legislar sobre o mesmo tema, e elas forem conflitantes. Então esse decreto de 32, ele foi o quê? Ele, lá no cabeçalho dele, ele fala que ele dispõe sobre o exercício da medicina. E a lei do ato médico também fala a mesma coisa. Só que o que acontece? Um fala que o optometrista não pode e o outro fala que pode. Inclusive, se você for levar a cabo os decretos malfadados de 32, ele fala que os optometristas, massagistas, logistas, farmácias e ortopedistas, se vocês forem levar esse decreto ao pé da letra, vocês têm que fechar todos os consultórios de ortopedia também. Por quê? Porque está na lei. Você tem que fechar todos os consultórios de massagem também. Por quê? Porque está na lei. Ou seja, aqueles decretos, existe uma tese do nosso advogado em que ela não foi recepcionada pela Constituição de 43, 46, muito menos pela de 88. Ou seja, esses decretos hoje estão em vigência? Estão. Mas estão em vigência para quem?
para aquele mesmo indivíduo em que ele foi feito naquela época de 32. Ou seja, existiam profissionais que se diziam optometristas, mas era um profissional que aprendeu com o outro e saía fazendo. Naquela época não existiam escolas de formação. E aí o que acontece nesses casos? Aquela lei está valendo? Está valendo, mas está valendo para quem? Para aquele optometrista que não tem formação. Porque os optometristas hoje formados pelo Estado, eles têm o direito sim. Porque se ele não tiver o direito de exercer sua profissão, pode rasgar a Constituição. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, por quê? Porque até inclusive em 2006 a Anvisa se manifestou em relação a isso. Existe uma orientação de 2006 da Anvisa, que a Anvisa fala o quê? Que a vigilância sanitária, o limite do exercício dela é aonde? Ela deve, como o próprio professor Ricardo já falou, ela vai se limitar a verificar a salubridade do local, vai verificar se isso não vai expor, se o local está insalubre, expondo em risco a saúde das pessoas, sim, isso é correto. E aí o que vai acontecer? Mas ela não pode se dispor à fiscalização do exercício profissional, que isso é papel do Conselho. Nosso Conselho é de caráter associativo, mas ele tem personalidade jurídica e ele é reconhecido pelo Estado. Tanto é que nessa classificação brasileira de ocupações, quando nós sofremos um processo, em 2007, foi movida uma ação, os oftalmologistas processaram a União. Por quê? Porque colocaram a classificação brasileira de ocupações, que é uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e cuja portaria, ela dá essa condição do profissional trabalhar. E aí o que aconteceu? Suspendemos a liminar em 2000 e eles fizeram um favor muito grande para nós. Colocaram os nossos advogados para trabalhar junto com os advogados da União, e nós somos citados no processo como parte integrante litisconsorte. E aí nesse momento o que aconteceu? Nós pegamos e ganhamos, ou seja, todas as acusações, todos os sofismas que eles fazem, falando que a nossa profissão, parte dela se ampara numa inconstitucionalidade parcial, está errado, porque o próprio judiciário analisou e falou assim, não, isso aqui está certo. Porque essa classificação brasileira de ocupações, ela não saiu de nada, ela saiu da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, esferas mundiais veem como é que a grade curricular do optometrista, do oftalmologista, não, de acordo com a grade curricular de cada um, ele pode fazer cada situação, como muito bem expôs o professor Ricardo. Então a situação hoje, ela está numa situação em que você não tem mais condição de querer segurar a optometria, porque se a gente já tinha mais de 180 processos antes do ato médico, tem várias e várias sentenças do mundo, eu tinha até preparado algumas para poder mostrar, mas não foi possível. Nós temos várias e várias decisões em que elas estão sendo reformadas, inclusive decisões que eram contrárias ao optometrista, elas estão sendo reformadas. Por quê? Porque agora acabou. Essa lei de 46, ela falou que não, agora mudou a realidade jurídica. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo várias e várias e várias decisões, então essa discussão ela está pacificada. Não cabe mais tipo de questionamento em relação a isso. Por quê? Porque ele foi totalmente derrocado por essa situação. Espero ter contribuído com vocês e, assim como o professor Ricardo, agradeço também essa oportunidade de poder prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado.